Abre a câmera aí, Fabrício, que eu estou com a Adriana Maciel, ela que é escritora, né? Entre outras atividades, escritora também. Seja muito bem-vinda, querida. Bom Obrigada, te dia. agradeço. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Que graças a bom. Deus. Já está com os livrinhos aí. Já Nós tô não vamos aqui. falar de apenas um livro, nós vamos falar de dois. Já arrancou escrevendo 2 livros, conte? Não, eu escrevi um antes desse, Tá. há alguns anos. Mas agora, nessa época de pandemia, acho que sobrou um pouquinho mais de tempo, né? Aí eu consegui escrever esses 2 livros. Vou te explicar como é que acontece, né? Como que acontece? Tu me explica, Adriana, porque Explico. semana passada a gente teve 2 escritores aqui, né? Eu brinquei Certo. com eles, brinquei falando sério, né? Agora eu vou falar pra Adriana também. Eu morro de vontade de escrever um livro, mas não sei nem por onde começar. Mas eu vou te falar a mesma coisa. Por quê? Como é que acontece essa mágica? Na verdade, eu não sou escritora, Adriana, não. Mas, como os meus livros são livros ditados, eu só empresto a minha mão e a minha mente aqui, né? Dá pra dizer que é uma psicografia? Exatamente, pode-se dizer assim. Então, eu não teria condições, Adriana, de escrever um livro, ainda mais de um tema que eu não... Teria, né? Todos nós temos, mas a tua situação é mais especial, né, gente? Ai, eu não teria quero mesmo. saber tudo isso, não Adriana, teria me mesmo. conte. Eu vou te contar. Na verdade, eu não teria, porque quando tu vai escrever alguma coisa, tem que ter conhecimento de causa, né? Ninguém vai escrever alguma coisa do nada. Sim. E eu, nesses casos aqui, não tenho conhecimento de causa nenhuma. Então, é uma coisa realmente que vai além do meu conhecimento, do meu entendimento. Mas o que aconteceu nesse período de pandemia? Nesses últimos 3 anos aí, né? 4 anos. Eu vou te falar uma coisa que talvez para ti possa soar estranho, né? Mas eu tive um despertar muito grande nesse período. Na verdade, a minha história começou quando eu tinha 12 anos de idade. Tá. Independente da crença das pessoas, eu tive uma situação de mediunidade. Tá. Não sei se você já ouviu falar desse, Sim, né? sim. E a mediunidade é uma coisa muito forte, porque ninguém conhece ao certo. São suposições, né? E para uma criança de 12 anos é muito complicado lidar com isso. A minha família teve muitos problemas, enfim. E aí eu comecei a psicografar quando eu tinha 12 anos de idade. Com 12 anos, tu começaste a... Na folha mesmo, sabe? Aquelas letras grandes e tal. Mas tu sabia o que estava acontecendo contigo ou não? Não, eu não sabia. Nem a tua família? Nem a minha família. Foi a partir dali que eles começaram a ir em busca, né? O que está acontecendo com ela. Tá. E aí, aos 12 anos, eu comecei a psicografar, a escrever essas coisas nas folhas, no meu quarto mesmo, enfim. Só que eu não tinha controle nenhum de quem se aproximava de mim, né? Pode parecer estranho, mas é real. Então, eu recebia todo tipo de pessoas. E, normalmente, no início, a gente recebe as pessoas que estão precisando mais de ajuda. Então, aquilo começou a atrapalhar muito o meu desenvolvimento como criança, como adolescente. E eu fiquei muito doente, muito doente. E aí a minha mãe e meu pai... Justamente, né, por não ter esse preparo, conhecimento, não sabia o que estava acontecendo contigo, né? Mas deixa eu te perguntar assim, a mediunidade, tu só sentia a presença dos espíritos perto de ti ou tu vê? Naquela época, todas as pessoas da minha família viam junto. Tinha a manifestação acontecendo. Pode perguntar para minha família, ninguém vai, né? Não foi uma pessoa só que via. Naquela época, durante as noites, o meu pai, a minha mãe, a minha família inteira, eu tenho 2 irmãos, né? A gente verificava mesmo barulho, vultos, caíam as coisas da parede, era coisa de filme de terror. E aí, com o tempo, isso foi parando, porque daí a gente começou a procurar ajuda, né? E aí eu comecei a trabalhar o meu íntimo, porque quanto mais pesado tu tiver, mais tu vai se aproximar de ti aquelas pessoas que precisam mais de ajuda. Ninguém é melhor que ninguém, só porque acaba desequilibrando a tua vida, né? E aí, a partir dos 12 anos que eu fiquei muito doente, eu voltei depois de um período dessa doença que eu tive, né? E aí eu comecei a trabalhar a minha educação como ser humano, né? Aí dos 13 anos em diante eu digo que eu tenho que rebolar agora. Se eu quero sobreviver, eu vou ter que rebolar, né?
E eu comecei a escrever e para essas pessoas mais problemáticas, e com o tempo elas foram se afastando, porque eram mensagens muito feias, que assustavam as pessoas, mas com o tempo eles foram se afastando e dando lugar aos que tinham coisas boas para falar. Quando eu tinha 16 anos, aí eu comecei a receber, assim como tu estás me recebendo agora, um espírito chamado Jorge. E ele vinha e me relatava muitas coisas da dimensão onde ele estava, né? Aí quando eu fiz 18 anos, ele falou, agora a gente vai ter que começar a trabalhar. Vamos trabalhar. Eu falei, beleza, vamos lá, né? Quem sou eu para negar? Com que idade? Eu tinha 18 anos. Quando eu fiz 18 anos. Tá. Aí ele escreveu muitas coisas. Ele contou muitas coisas das passagens dele. Quem era o Jorge? O Jorge era um espírito missionário que trabalhava em várias dimensões, resgatando os demais espíritos que precisam de ajuda. Quando a gente vai morrer, por exemplo, o Junto vai morrer, todo mundo vai morrer. E a gente vai voltar para alguma dimensão, para um plano que a gente ainda não tem noção de qual seja. E às vezes, por causa das nossas vivências aqui, a gente pode voltar mais pesado, precisando de ajuda, tendo problemas aqui, e tendo um desenvolver muito complicado, vivendo na escuridão mesmo. Tu pode viver aqui também na escuridão, né? E aí quando tu retorna na escuridão também. E o Jorge trabalha exatamente com isso, resgatando essas pessoas que voltaram com problemas. É assim que acontece. E quando ele falou comigo, ele me relatou que era dessa forma que ele fazia, assim que ele trabalhava, enfim. E eu psicografei durante muitos anos da minha vida muitas coisas que ele relatava, que acontecia com ele. Só que eu achava muito pesado. E chegou um ponto na minha vida que eu entrei numa crise existencial profunda e eu disse, eu não quero mais isso. E aí eu descartei todas as coisas do Jorge. Eu retirei da minha vida. Eu digo, vai embora, eu não quero mais isso pra mim. Porque as pessoas julgam muito. Mas como é que tu manda um espírito embora? Mandando assim como tu pode fazer comigo, porque não tem diferença. A única diferença é que eu tô dentro de um corpo de carne e ele não. Não tem diferença. E ele foi? Foi. Ele foi. Ele foi, depois de um tempo eu chamei ele de volta e ele voltou. E aí ele me apresentou. Aí ele começou a escrever de novo, mas ele escreveu pouco tempo. Porque as escritas do Jorge, para mim, eram pesadas. Pesadas em que sentido? Pesadas no sentido de acontecimentos. Ele trabalha com coisas muito pesadas para minha mente e para minha alma. Eu sou muito sensível. Eram relatos de espíritos que o Jorge resgatava. Mas qual era o propósito dele trazer essas informações para ti? Não era para mim, para nós. Para nós, tá. O propósito, sabe qual é o propósito maior do Jorge, né, e deles? Fazer com que tu conheça a verdade, para que tu possa te proteger, para que tu possa modificar e não precise passar por essas situações que esses espíritos que ele resgata passaram. Tá, me relata assim, tipo, quando tu fala pesado, seria uma isso? situação, por exemplo. Vamos tentar. Deixa eu ver se eu lembro de uma situação dele. A minha cabeça já tá aqui borbulhando. Eu até te peço assim, desculpas. porque assim, Adriana, eu estudei 2 anos a doutrina espírita, né? Já relatei isso aqui várias vezes no programa. Na minha adolescência, quando normalmente, né, a gente entra naqueles porquês da vida, eu comecei a questionar muito a vida, né? Para mim não entrava na minha cabeça que a gente chega aqui, tem essa vida e deu, acabou-se. Aí um vem pobre, um vem rico, um vem com uma deficiência, um não sei o quê, vem com uma tendência a ter um perfil psicológico meio desviado, se tornar um assassino, sei lá. Para mim isso aí não tinha muito sentido, né? E eu fui em busca das minhas respostas. E só na minha vida adulta, quando eu já era mãe e tal, através de uma vizinha em Criciúma, que eu cheguei no Espiritismo. E foi onde eu encontrei todas Ai, que bom. as respostas para tudo
o que eu perguntava, né? Hoje eu não frequento nenhum centro espírita, não frequento nenhuma religião, mas, como eu sempre digo, eu sou de todas, né? Eu sou uma amante, uma curiosa pelas religiões. Mas foi no espiritismo que eu encontrei todas as respostas. Todas. Para tudo que eu achava que, sei lá, que era estranho nessa vida aqui. Então, é um tema que eu amo muito e assim, a questão da mediunidade, né? A gente sabe que toda pessoa tem uma certa mediunidade. Sim. Mas existem pessoas que vêm com uma missão, né? E algum momento da tua vida tu entendeu que isso era uma missão. Foi nesse período com o Jorge ou não? Foi nesse período com o Jorge. Tá. Aí, voltando lá para te falar as isso, coisas que são lá, pesadas. Dá um exemplo pra gente. Claro, deixa eu te falar. Por exemplo, ele me contou uma história, foi a última história que ele me contou, de um menino de uma gruta, de uma criança que desencarnou em uma gruta e que ficou lá dentro daquela gruta durante séculos. E ele sentiu toda a situação da decomposição do corpo, ele não conseguiu perdoar os pais pela situação que eles tinham atravessado. E eu achei, só te contando, né, só uma partezinha, eu achei aquilo tão forte, tão profundo para mim, que eu falei para ele, não dá para mim, Jorge, vamos parar com isso. Eu não vou conseguir escrever contigo. Daí, Jô, ele me apresentou a Amabile, que eu vou falar dela para ti. Falou para mim, tudo bem, não tem problema, então eu vou trazer uma amiga, ela vai escrever uns romances contigo, bem levinhos, bem docinhos, eu lembro da palavra dele. Então vai te fazer mal, posso trazer? Eu disse, não, tá, pode, então pode. Foi onde ele trouxe, tá, Amabile, que virou o amor da minha vida depois. Mas quanto ao espiritismo que tu me relatou, eu não sou espírita. Eu já participei, né, de grupo espírita, mas eu não sou. Assim como tu falou que tu é amante de várias, eu não conheço a metade das crenças desse mundo. Eu moro em Araranguá e daqui eu nunca saí. Eu conheço algumas pela internet, que a gente né, se aproxima, se identifica. Mas quem sou eu para julgar? Sim, religião, essa ou aquela? Não. Né? Eu acho que cada uma tem... A intolerância religiosa é uma das bandeiras, assim, que eu levanto, que eu acho um absurdo, né, gente? Mas, enfim, aí dá tema para muito bate-papo. Justamente. Mas eu consigo admirar todas elas, de verdade, do meu coração, eu tá? também. Eu acho que cada uma tem uma coisa interessante para te entregar. E o que importa, na minha opinião, eu, Adriana, falando para ti, é o meu trabalho íntimo. É todo dia eu tentar me melhorar como ser humano. Eu conseguir te olhar, te ver, te respeitar, me respeitar, porque é o mais difícil aqui. Eu acho que se tiver um outro lado, eu acredito que tenha, tanto que eu tô aqui, ninguém vai perguntar a tua religião quando tu voltar. Não é isso que eles querem. Exatamente. Porque eu percebo, né? A gente conhece a história de Jesus, porque eu conheço, né? Ele não veio trazer religião. Claro que ele não falou, ele veio trazer amor, entrega. Ele veio trazer uma modificação íntima, né? E eu acho que essas obras deles trazem isso pra gente. Mas assim, tu entendeu, por mais que tu não te coloque como espírita, é difícil a gente falar da tua mediunidade sem linkar com o espiritismo, né? Porque assim, quem crê em vida após a morte, quem crê quem, vamos dizer assim, se alinha com a doutrina espírita, né? Entende isso perfeitamente e pronto. Tipo assim, não estamos aqui sozinhos. Tá vendo alguém aqui? Não vejo ninguém, nunca vi. Ah, tu não vê? Eu não vejo só ninguém. Sente. Eu só sinto. Tá sentindo alguém aqui? Não. Mas a gente sabe que tá, né, gente? E assim a gente atrai ali, né? Conforme a vida da gente, a gente atrai e assim, quando tu tens essa noção, tu tens esse conhecimento, tá tudo certo, entendeu? Eu não vejo nada, não sinto nada, mas eu, assim, sentir eu sinto, né? Mas também não vejo nada. Mas eu tenho uma experiência com
a minha filha mais velha, na infância dela, a gente teve um lá que visitava ela também e ela desenhou, inclusive ele e tal. Depois a gente conseguiu dar o encaminhamento para ele, porque eles veem justamente nas pessoas que têm essa mediunidade mais aflorada para ou buscar ajuda, né? Sim. Ou trazer essa missão. Olha, porque não tem como fugir, né, Adriana? Não. Tu entendeu o que é uma missão, né? Entendi, compreendi perfeitamente que é uma missão. E é uma missão bonita, linda. Se for avaliar. É uma missão que traz para ti, porque quem que mais aprende com isso? Não é quem vai ler a obra dele, sou eu. Porque eu li, eu corrigi, eu avaliei, eles estiveram comigo, né? Então, eu sou uma pessoa, antes de escrever esses livros deles, até porque eu tive esse despertar também. Durante a pandemia. Antes, ali no início da pandemia, eu acho que muitas pessoas tiveram. E depois de escrever, quando eu terminei, eu vi que eu era outra pessoa, totalmente diferente. Como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos, de verdade, tá? Então, eu não verificava as coisas como eu verifico. Qual é o teu maior aprendizado que tu consegue tirar desse período da pandemia? Que se ninguém tirou aprendizado nenhum da pandemia, gente, então assim, ó, é um ET, né? Porque cada um tirou um aprendizado de algum jeito, né? Ou foi na saúde, ou foi no dinheiro, ou foi no, sei lá, na questão social, enfim, todo mundo tem que ter tirado alguma coisa. Aprendizado, né? A pandemia foi uma parte da vida da gente que fez a gente refletir. Eu acredito, todo mundo, né? Mas eu aprendi nesse período que nós passamos muito rápido. Muito rápido. Pra tu ficar Existe um propósito na pandemia, né? Se a gente for olhar total. Aqui ela fala muito disso, a Mabel fala bastante, muito. Ela fala muito desse período de transição. Pelo lado espiritual, né? Existe todo um propósito aí que a gente viveu na pandemia. Né? E a gente veio pra cá para evoluir. A gente veio pra cá para crescer. Levando pedrada, porrada e bomba, como dizem, né? Viemos pra cá para levar e aprender com o que a gente leva, né? E pelo teu trabalho, tu achas que a gente tá no caminho? Eu acho que as pessoas, eu me incluindo, tá? Eu, Adriana, não tô falando o nome deles. Né? Humanidade. Nós estamos muito ainda aquém do que nós deveremos estar. Eu também. Mas a gente tá indo. Estamos indo. É assim, eu verifico que tem um grupo que já despertou, que já percebeu, mas tem muitos que ainda não. E o que eles falam pra gente? Que o que já despertou tem que auxiliar aquele que ainda não despertou. De que forma? Falando, explanando, ouvindo para entender o outro, tentar fazer ele entrar na tua vibe ali, sabe? Tentar trazer o que tu considera como correto, não como imposição, como sendo, eu sou melhor do que tu, porque eu penso assim, tu não. Estou falando o que eles falam, tá? Certo. Não eu. Mas com amor, tentando fazer ele verificar, ele ver, porque esse mundo está cheio de cegos, cegos e surdos. A gente não consegue ver, e não é por maldade, ninguém é mal porque quer. Quando tu falou, porque às vezes tem uma propensão a ser um assassino, né? Não é porque ele quer, não é. Tem ali Tem todo um contexto que a gente não verifica, tem todos uns traumas que ele não soube superar, tem um complexo às vezes de inferioridade que ele também não avalia, que está nele. Então ele se transforma num ser mau, mas é tão difícil ser mau que tu não tens ideia como é difícil. É muito pior, é muito mais dolorido, a estrada é muito mais tortuosa, a maldade. E é muito pior também, Jô, sabe por quê? Porque daí tu não enxerga nada. Normalmente tá ligado no ego, né? Então tu fica naquele círculo vicioso de tu e tu, né? Não tem mais ninguém ao redor. Vamos falar dos livros? Vamos! Eu tô dizendo, gente, que o tempo aqui... eu precisava eu precisava um programa inteiro aqui com a Adriana. Porque o pessoal aqui já me conhece, né? Sabe que eu amo esses temas. O Anderson Paulino Perraro tá aqui, meu querido, um bom dia, sempre ligado aqui com a gente. Encantado com a Adriana, diz ele.
Descobri que temos muito em comum: literatura, afinidade com o natural, pois não tem nada de sobrenatural nestas manifestações. E carinho enorme pelo amigo e irmão Pedrinho. Um beijo, querido. Obrigada pela participação. Bom, Adriana, um dos livros que tu trazes aí pra gente é o Renascença, né? E o outro é o... Voltando para mim. Voltando para mim, tá. Isso. Os dois foram psicografados durante a pandemia. Exatamente. 3 anos da minha vida eu emprestei para esses livros. Eu escrevia durante 2 vezes na semana. A Amabile vinha sempre aos domingos, minha amiga amada da minha vida, ela vinha sempre nos domingos das 7 até umas 9h30. Às vezes ela ficava um pouquinho mais. Só relembra aqui pra gente quem é a Amabile. A Amabile, ela foi uma irmã de caridade, ela foi uma freira. E ela trabalhou durante um grande período da vida dela, desde a adolescência dela, né, com dessa forma, como freira, com hábito, toda bonitinha, toda... Só que ela é uma mulher extremamente forte, cheia de personalidade, à frente do tempo dela, tá? E a Amabile, ela me ensinou que eu posso tudo o que eu quiser, com amor. Nessa obra, ela relata, nessa aqui, a vida dela após o desencarne, a morte, né? Numa colônia chamada Renascença. Lá no Renascença, o que a Amabile faz? Ela recebe os espíritos que chegam, por exemplo, vieram da Terra ou de outra dimensão e ainda estão confusos, ainda não se identificaram como desencarnados. E ela faz um trabalho fraterno. Então tu chega lá, Jô, tem uma freirinha te esperando e tu é acolhida por ela, que vai fazer oração. Pra te situar, olha, meu bem, tu desencarnou, né? É, não... Às vezes o espírito não entende que ele desencarnou. O problema é esse. Deixa eu te contar um segredo. Segundo eles, não é assim que acontece. Eles não podem te contar. Tu vai ter que descobrir sozinha. Tu vai ter que descobrir. Ela vai te abraçar, ela vai te dar cola, ela vai te dar uma sopinha que eles fazem lá. Ela vai tentar fazer com que tu chegue à conclusão de que tu desencarnou. Mas ela não vai te falar. E que entenda isso numa boa e que aceite numa boa. E ela vai te ouvir e tu vai contar tuas coisas. E aí depois que tu te identificou, ela morri, né? Não tem mais o que fazer. Aí ela vai ouvir os teus lamentos. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz diferente? Por que eu não trabalhei diferente na minha vida? E ela te escuta. E aí tem uma questão introspectiva dela, muito profunda. Ela se identifica com as pessoas, ela se coloca como a gente, ela não se sente melhor que ninguém. E ela coloca a forma dela verificar as situações que ela encontra e as pessoas que ela encontra. E ela tem amor por todos eles. Ela é muito amorosa. Então, esse livro aqui, ele é um carinho no teu coração. Ele é uma mãe que volta, por mais que tu tenhas a tua índole, que ela já tenha partido, parece que a tua mãe volta e fala contigo. Ela vem teu ouvido e conta todas as coisas e te ajuda a seguir em frente, a enfrentar a tua vida. A Amabile é um dos amores da minha vida. Ela já foi embora, Jô, ela não tá mais aqui. Sim. Mas ela ficou 6 anos comigo. E aí é assim, né? É bom a gente ler, né? Porque daí já tem mais ou menos uma noção, né? Ela tem mais ou menos uma noção de né? como é que é o retorno, assim, ó, né? O que eu aprendi? Aquilo que a gente é aqui, né? Eu sou fofoqueiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê, eu não sou legal com as pessoas, eu sou um falcatrua, né? Vai continuar assim. Morri, virei anjo. Que anjo nada, minha filha. Ó, tem que batalhar do lado de lá também, Deixa né? eu te falar uma coisa, Jô. Tudo isso que tu falou assim. que eu sou, tá? Eu sou isso. Todos somos. Ninguém é 100% branco. Não. Nós somos preto e branco. Mas se eu deixo o preto prevalecer e eu volto, de alguma forma, aconteceu, né, que eu tive que voltar, eu vou voltar pro preto, meu bem. Eu não vou voltar pro branco. E aí eu vou ter que me limpar. Vou ter que me conhecer, me restabelecer, me ressignificar. Voltar, que tu diz voltar de novo Não voltar no meu eixo, lá onde, na dimensão que eu estiver. Porque quando eu vou morrer, tu falou, ninguém vai virar santo. Não, eu vou para onde eu mereço ir. E lá onde eu mereço ir, eu tenho que melhorar. E eu só consigo melhorar. Vai ser feito um trabalho lá. Eu vou ter que fazer o trabalho em mim mesma. Ninguém consegue me resgatar se eu não quiser. Assim como é aqui. Ou tu consegue salvar alguém que não quer ser salvo. Não. Não.
Da mesma forma acontece lá. Eles até vão te resgatar. Que conta esse livro aqui, que é uma história linda também, tá? Só que só vão resgatar você se você deixar. Senão, nada feito. Tá, os dois são da Amabile? Não. Tá, só o Renascença. Renascença da Amabile. Tá, ó, o Renascença é esse aqui. 250 páginas tem o livro da Amabile. Tá, o Renascença é o livro cujo toda a verba, né, será destinada à construção da creche Meimei, é isso? Exatamente, da todos Casa os da dois. Fraternidade. Tá. Exato. É só entrar em contato com a Kátia no Instagram da Casa da Fraternidade, que ela tem lá todas as informações sobre os livros, ela pode entregar para quem quer adquirir. Então, só está à venda lá na Casa da Fraternidade. Exatamente, através da Casa da Fraternidade, inclusive tem o Pix dela lá, tudo com ela. Beleza. Tá? Então, assim, quem, desde já, né, já vamos anunciar aí, quem quiser adquirir o livro Renascença, é direto lá com o pessoal da Casa da Fraternidade e todos os recursos, né, serão destinados à construção da creche Meimei, tá? Beleza. Voltando para mim. Esse não. Também. Para creche Meimei também? Tudo para ela. Tá. Tá aí, ó, as imagens aí na tela. Obrigada, isso. Fabrício. Todos os dois. Mas esse aqui é narrado pelo missionário Henri. Henri. Quem é o missionário? O Henri, Henri, como eu te falei do Jorge, ele é um colega do Jorge. Quando o Jorge foi embora, ele falou, vou deixar o Henri para trabalhar contigo, para ele contar que o Henri não é tão pesado assim, vocês vão se encontrar. O Jorge foi buscar uma outra história. Ô, Jorge! Ele falou, com a Adriana não dá, ela é muito frouxa. Adriana não dá. Essa é frouxa, não dá. E o Jorge seguiu nas dimensões dele lá, na vida dele, né? E o Henri ficou. O Henri é um missionário das obras celestiais, é assim que ele se denomina. O que é isso, Adriana? O Henri, ele trabalha, sabe os bombeiros que resgatam as pessoas que precisam, enfim? Da mesma maneira, em outras dimensões. Ele é um espírito que segue resgatando os espíritos que precisam de ajuda em dimensões diversas. Ele não tem casa, ele não tem, eu paro aqui. Não, ele vive em função disso. Então, eles trabalham em equipe, sabe, Jô? Ele não trabalha sozinho, porque eles precisam de um precisa do outro. Eles não conseguem ir sozinhos, porque eles podem ser presos, eles podem ser torturados pelos espíritos que eles vão resgatar. Porque as dimensões são muito cheias. Densas. Total, muito densas. E eles vão em busca, tentando resgatar um ou outro, porque como ele diz no livro, não é fácil resgatar. Para eles é uma alegria. Ele me falava que é uma alegria muito grande, que é muito bonito tu verificar um espírito, um irmão que estava perdido se reencontrar. É muito bonito o feio se transformar em bonito. E esse é o trabalho do Jorge e do Henri também. Eles buscam por nós nas várias dimensões. Nós ficamos uma vida inteira errado, né? Voltamos errado. Qual é o trabalho dele? Buscar, tentar fazer com que tu te encontre, com que tu te perdoe, porque é a primeira coisa que tem que acontecer. O perdão íntimo, tem que me perdoar. Eu fiz isso, aquilo, e eu fico me remoendo pelo meu erro. No outro lado, eu preciso me perdoar primeiro, para eu conseguir me compreender, e aí eles vão te dar a mão e tu vai vir com eles. Tem uma história aí dentro de um homem que se suicidou. Eu acho essa história o máximo. E ele se suicidou, enfim, foi o pescoço e tal. E ele conta toda a problemática dele após a morte daquele pescoço, que ele tinha metros de distância, o pescoço ficava indo e voltando no corpo dele, né, no corpo fluídico. E quando resgataram ele, foi muito bonito, porque como ele tinha esse pescoço separado do corpo, o Henri foi atrás dos colegas dele, né, dos companheiros dele, segurando essa cabeça, porque eles resgatam mesmo, levando.
E eles tiveram todo um processo dificultoso para levar aquele irmão. E esse irmão confiou neles, porque ele não confiava em ninguém, ele estava numa confusão, porque é uma confusão muito grande, né? E eles conseguiram levar ele e recuperar. Não recuperam totalmente ao primeiro momento, porque era muito grave, né? Foi um suicídio, enfim. Ele estava muito confuso. Mas eles conseguem fazer com que a pessoa retome a sua consciência para continuar dali. Porque nós somos continuação. E as pessoas se conhecem aqui e já podem ter se conhecido lá atrás. Enfim, eu gostei de ti à primeira vista, por quê? Ou eu não gostei de ti à primeira vista. É aquela velha história, né? Ninguém se cruza nessa vida por acaso, tem um porquê, parará, né? E é assim mesmo, né? A gente vai entendendo. Às vezes, Jo, eu tenho receio de colocar para as pessoas, porque pode soar como... Às vezes as pessoas podem ficar confusas, né? Que confusão isso, Adriana. Mas talvez seja confusão minha em te explicar. Porque se tu for ler a obra deles, não existe confusão nenhuma. Eles são muito sucintos e é uma obra que tem muito ligamento, tem uma ligação muito grande entre um texto e outro, tá? Eu acho assim, né? Se a pessoa diz, eu não acredito em reencarnação, eu não acredito em nada disso, ok, tudo bem. Esse não acredito, às vezes pode ser uma falta de oportunidade, de repente, ou uma falta de querer, porque quem diz que não acredita, é porque acredita, né? Porque não tem como a gente não acreditar naquilo que a gente duvida, entendeu? Tem um paradoxo aí. Então, assim, eu, quando fui convidada a conhecer a doutrina espírita, eu comecei a ler Zíbia Gasparetto. Lia, né? Que são histórias, né? E aí, para mim, foi assim, um veículo bacana que eu encontrei através dos livros da Zíbia para entender um pouquinho aquilo lá. Aí eu tava lá em casa lendo assim, né? Aí daqui a pouco eu parava assim, pensava assim, quem é que será que tá aqui comigo? É meio, né? Mas a gente vai entendendo, certo? Vai abrindo. Então, se de repente alguém aí tá nos assistindo e diz, não quero saber desse papo, porque é a minha religião, né? Porque, gente, eu falo, porque eu já vivi isso, né? Dentro da minha casa. Não, a minha religião, a minha mãe dizia assim, a minha religião, a nossa igreja é... E eu fui contra esse caminho, né? Eu fui questionar, porque para mim não existia muita lógica no que era passado para mim. E eu encontrei as minhas respostas, né? Então, às vezes, vale a pena a gente né? Entrar numa leitura para poder abrir um pouco a mente, conhecer, né? Para mim é tudo muito tranquilo, muito de boa, né? Mas a gente sabe que não é assim para todos. Na capa do livro do Henri, Se Tu Olhares Embaixo, ele escreveu uma frase que eu achei bem interessante. O Criador que habita em mim, habita em vós. Né? Então, o que eu penso. O que ele quer dizer? Que como ele está hoje já mais liberto do que eu, porque ele sempre falou, né? Hoje ele está mais liberto, a mente não, né? A consciência dele é totalmente mais evoluída do que a minha. Eu ainda preciso rebolar muito. Mas ele colocou, o mesmo Deus que habita em mim também está em ti. Basta que tu queira que ele se apresente. Em todos, porque não existe diferença. Não existe. Às vezes tem pessoas que acham que estão, eu estou melhor. Não, porque aqui dentro nós somos todos iguais. As dores são as mesmas e o ego é o mesmo. Ninguém está livre aqui. E Deus é o mesmo, né? Não tem eu acredito... Deus dessa religião, Deus daquela religião. Pode mudar os nomes, né? Mas para quem crê em Deus, né? Para quem crê nessa energia, seja lá o nome que você quiser, é o mesmo. Independente da religião, independente do que a gente pensa, independente se tu tá passando por aqui fazendo o teu papelzinho ali bacana ou não, né? Se desviou do caminho, porque o que a gente aprende também no Espiritismo é a questão do livre-arbítrio, né?
que é muito... Mas o que eu percebo? Que Deus, ele tem vários corpos e várias formas de se expressar e se manifestar. Então, não vai ser a minha crença que vai fazer com que eu seja superior ao outro. Não, eu não acredito nisso, né? Até respeito quem acredite. Eu acho que a maneira como eu te trato, como eu me trato, isso sim vai fazer a diferença. Vai fazer Deus se aproximar de mim ou não. Né? Adriana, quando a gente fala dessas questões, o que está dando aí retorno para mim? É inevitável a gente pensar na morte. Sim. Né? A morte física. Como é que tu vês essa questão da morte? Eu vejo a questão da morte como natural. Por quê? Como eu acredito que nós vamos continuar, o que eu estou tentando fazer aqui, Ju? Fazer com que eu esteja melhor para voltar. Porque eu sei que eu preciso voltar bem para eu continuar bem. Porque às vezes até eu ria com o Jorge. Eu dizia, Jorge, então quando eu voltar, eu vou direto pro céu, né? Tô com amiguinhos aqui. Daí ele dizia, não, tu vais voltar para a dimensão que tu mereces e tem que cuidar muito bem. De que forma que tu vai te colocar aqui no plano que tu estás, né? Para que tu possa retornar essa oportunidade, livre. Né? Então não existe privilegiados de forma alguma. A morte é uma passagem. Alguns vão despreparados e sofrem. Todos nós sofremos. Mas quanto mais despreparado eu estiver como ser humano aqui, mais eu vou sofrer a dor da morte aonde eu estiver. Então eu preciso tentar trabalhar isso em mim para que eu volte livre, mais limpo. Mas eu tenho certeza que não termina aqui. Independente da religião que eu seguir, a gente vai continuar. Sempre. Eu também. Gente, olha, né? Vamos começar a nossa semana aqui refletindo muito. Deixa eu ver aqui, a Aline Nazaro tá aqui. Eu não sei se é real ou não a reencarnação, mas é lindo. Eu adoro livros assim, já tenho alguns e sou de outra religião. O princípio é respeito e amor. Isso aí, Aline, disseste tudo. A Giz de Canela também, olá, bom dia, uma semana de muita luz para todos nós. Obrigada, minha lindona. Aline, é isso aí. Eu acho que independente da religião, da crença de cada um, né, tem que respeitar. Ponto. Já começa aqui assim, ó, a pessoa vai lá na igreja, reza, porque era isso que eu via lá na minha infância, que eu achava que o negócio não estava muito certo. Vai lá na igreja e reza, faz não sei o que, e daí sai ali metendo o dedo, porque o fulano, porque da religião, porque não sei o que, então, meu bem, já tá errado, né? Assim, já tá... É que a teoria e a prática, elas são muito diferentes. Não que tu não tenha que ir num templo, mas o templo está em ti, não lá. Exatamente. Ele pode te ajudar, né? Porque às vezes tem que ouvir alguém falando a palavra. Eu acho isso, se vai te ajudar, nossa, pega para ti. Mas não adianta tu ouvir a palavra se ela não entrar no teu coração. Então o templo não está ali, ele está aqui. Nós somos um templo. Eu sou uma partícula de Deus e tu também. Né? E a outra coisa que eu falo, por exemplo, né? Eu não sou católica, né? Batizada, eu sou luterana, né? Fui batizada luterana. E hoje eu digo, eu não sou de nenhuma religião, eu sou de todas. Porque tenho esse carinho, esse respeito, porque sou uma curiosa, né? Adoro conhecer as religiões. Agora, daí vocês perguntam, tá, João, mas daí tu tem a tua santinha aqui? Tenho. Essa imagem aqui, que vai operar um milagre, não, gente, né? Isso aqui é uma imagem, o que para Umbanda pode ser lá a imagem dos seus orixás, o que pro budista pode ser o seu Japamala, onde ele vai lá fazer 108 vezes lá, né, os seus mantras e tal. São rituais, entende? E são apenas formas que a gente encontra, né,
para depositar ali a nossa fé. Pronto. É só isso. É uma imagem, né? Aí para cada pessoa tem a sua relação com aquela imagem. Seja acender uma vela, seja ter uma imagem assim, seja pegar um tercinho e orar. Não precisa nada disso. Sim. Né? É muito pessoal isso, por isso que tem que ser respeitado. Eu adoro Nossa Senhora Maria Eu também, adoro meus santos, adoro meus budas, adoro, né? Eu gosto muito dos orixás, pesquiso muito sobre a Umbanda, acho riquíssima a cultura deles, né? Então já sei meus orixás, tudo, sei de quem eu sou filho, tudo. E eu pra mim tá tudo certo, gente. Certo. Porque se a gente for na raiz, quem tá lá? Deus. Justamente. Não é? E a Amabile, só para complementar, né? Que tu falou da Nossa Senhora Mãe dos Homens, que eu também sou muito devota dela, eu gosto muito dela. Ela é uma freira. Ela foi uma freira. Aí às vezes ela falava para mim, como que vão acreditar, né, Adriana, uma freira voltando em forma de espírito para falar contigo de olha, é difícil, né, Amabile? Ela é uma freira, ela conta a vida dela religiosa. Então, olha só como, né, tudo é uma questão de ser rede mesmo. E ela é maravilhosa, Jo. Ela é apaixonante. Tu vai te apaixonar por ela. Ai, Adriana, amei, né? Podia ficar muito mais tempo. A Adriana vai ter que voltar aqui no programa, né? O Jorge não tem mais missão contigo. O Jorge amado seguiu o caminho dele. Então, o Jorge amou. Já foi. Mas, ó, os próximos Amable, aí, tu me avisa. A Amable e o Henri também já foram. Eles já foram? Já foram, não estão mais comigo. Vão vir outros, então, né? Sim, com certeza. Já estamos continuando. Já tem um próximo, que eu já estou escrevendo um livro nos domingos. Ontem, inclusive, escrevi. O nome dele é Eliel. E o nome do livro dele é Em Busca de Mim. É no estilo, não é... Enfim, parece que misturou Amable e o Henri. Mas é um livro que tem umas mensagens bem interessantes também. Tá, e aí quando eles vêm assim, Adriano, senta aí que agora tu vai escrever, assim? Sim. Não, ou vocês combinam horário, horário dia, marcado. Tudo? Eles vêm com antecedência de meses me avisar que eles virão em tal período e aí eu posso escolher o dia. O tempo deles é diferente. Totalmente diferente. Eles não têm cronologia como nós, não. Então, daí eles falaram, eu vou vir tal mês e a gente vai iniciar. Qual o dia que tu prefere e qual horário? Eu escolho o dia e o horário, e aí naquele dia, naquele horário, eles chegam. O Eliel, esse que vem agora, ele sempre chega antes, muito antes, porque é a personalidade dele. Deve ser virginiano. Certo, era virginiano, Pode né? ser. Organizado com a agenda ali. E a Amable chegava queimando horário. Sério? Nossa, tipo, era 7 horas. Ela chegava faltando 1 minuto e dizia, tá, Amable. Certo, ela trabalhando muito. Saracuteando por aí, porque daí ela gostava de visitar mais pessoas, ela tinha mais trabalhos, né? Então ela chegava sempre queimando. E o Henri não, o Henri chegava assim, faltando alguns minutinhos, mas chegava. Então cada um, mas eles sempre tem as suas características, mas eles sempre vêm. Esses são pra mim? Esses são pra ti. Que maravilha. Ó, então, pessoal aí da TV, quem quiser ler também, né? A gente vai compartilhar aí. Pessoal, quem quiser colaborar lá, então, adquirindo algum dos livros ou os dois, né? Toda a renda será revertida para a construção aí da creche Meimei e da Casa da Fraternidade, que a gente nem precisa falar, que é um trabalho belíssimo e que nasceu, né? O casal, né, que fundou a Casa da Fraternidade. Era, no início, uma casa espírita, né? E tá aí fazendo esse belo trabalho. Adri, adorei te conhecer. Eu que adorei. Agradecer a Grazi Drey, né, que sugeriu aqui o bate-papo com a Adri. E volte mais vezes, tá? Volto. E eu vou dar um conselho. Leiam, vale muito a pena. Tá? Vou ler, mas pode ter certeza. Pena. Depois me conta. Vou te contar, vou lendo. Gente, a leitura pra mim não falta, né? Que delícia. Minha linda, obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito. Sucesso aí. Amém. E parabéns, né, pela tua missão aí na Terra. Amém. Obrigada. Amém, né?